Pastor José tem convidado alguns pastores para trazer a palavra, que tem a responsabilidade de ministrar nos cultos. E hoje ele pediu para que o pastor Ricardo Santana, pastor Ricardo Santana, chega aqui, por favor. A gente conhece ele como pastor Rick. Pastor Ricardo, ou Rick, como a gente carinhosamente o chama, é um camarada inspirador. A Regina fala que ele não anda no 210 nem 220, é 330. Que às vezes ela se cansa só de vê-lo pular aqui em cima. É um querido amigo, ele está entre nós fazendo um ótimo, excelente trabalho. E uma das coisas que eu admiro você, Rick, é que independente da circunstância pela qual você passa, você nunca se ausentou do altar. E uma das coisas que a gente percebe nele é a disposição e o desejo que o Rick tem ardente de servir da melhor forma possível o nosso Deus e o Deus que ele serve. Eu quero honrar a sua vida e orar por você. Ele tem pastoreado há anos na cidade de Hortolândia, chegou lá faz 14 anos já? 2009? Faz conta aí, irmão, 13 anos. É isso aí. E não, 2010, é 12 anos, isso mesmo, 12 anos. Está lá em Hortolândia. Hoje nós temos uma linda igreja lá na Rua dos Estudantes, 509, 515, acertei o número? Decorei. E também tem uma igreja recém-inaugurada lá na cidade de Tirapina. Quando eu estou para aqueles lados lá de Araçatuba, eu passo por ali. E já passei por lá, já estive com ele lá. E ele está juntamente com a pastora Ana Flávia. Cadê a pastora Ana Flávia? Vem cá também, quero orar por vocês antes dele pregar. A pastora Ana Flávia, ela é quietinha, mas pensa numa mulher habilitada, capacitada, talentosa, canta, ministra, prega, ensina, dá palestra, é especialista em RH, tantas outras coisas. E nós, como igreja, queremos honrá-los e queremos abençoá-los. Ele vai pregar a palavra. Se você pode, por favor, levanta a sua mão na direção dele. Ele sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra profética, uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Mas mais do que receber a palavra, nós queremos abençoar a vida desse pastor, desta casa pastoral, desta família pastoral. Irmão, antes de orar, olha aqui para mim. Ore pela vida dos pastores. Coração de pastor é diferente de qualquer outro pastor. Vida de pastor é diferente de qualquer outra vida. O peso que cai sobre a vida dos ombros do pastor José, da pastora Beta, dos demais pastores, é diferenciado. Porque aquele que de fato o é, ele tem um chamado e ele prestará contas, obviamente, desse chamado. Mas nem sempre um pastor chega aqui para pregar, ele está tão bem, ele preferiria ouvir, né? E óbvio que quando a gente ora por eles e vocês oram por nós, esta oração nos sustenta para poder continuar na jornada, amém? Então agora levante mesmo a sua mão. Eu sei que você precisa de uma palavra, então olhe agora. Pai, abençoa o pregador, mas mais do que abençoar a pregação que ele vai trazer hoje, abençoe a vida dele. Ele é uma pessoa, ele é um humano, ele tem necessidades, ele chora, ele ri, ele se lamenta, ele necessita. E na pessoa do pastor Rick, nós queremos abençoar todos os pastores. Pai, eu quero abençoar a vida do pastor Rick, o nosso pastor amigo, amado, o nosso irmão, nosso amigo, bem como a sua esposa, a pastora Ana Flávia. Ó Pai amado, na pessoa deles eu quero abençoar todos os pastores desta casa, todos aqueles que pregam e ministram a tua palavra. Às vezes não estão pregando, mas às vezes estão atendendo. Às vezes não estão pregando nem atendendo, mas estão orando. Às vezes estão visitando, às vezes estão fazendo coisas que ninguém vê, Senhor, fazendo a tua obra, ministrando louvor, adoração. Abençoa a vida do teu servo, os filhos deles, o ministério deles. Também abençoa a vida do pastor José, da pastora Beta e todos aqueles, ó Pai amado, que foram chamados para fazer a tua obra. Oramos gratos em nome de Jesus. E usa o teu servo, Senhor, para a glória, honra e louvor do teu nome. Deixa ele hoje só no 220, 330 será muito, Pai, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Te amo, viu, brother?
Nossa, essa máscara é ruim de tirar. Mas ela sai. Graça e paz, família da fé. Amém? Deus seja para sempre louvado. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 14. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que Deus me dá de estar aqui junto com os irmãos, onde toda terça-feira eu tiro para me alimentar. Eu tiro para sentar e ouvir a palavra. E na noite de hoje o pastor Jossi, nosso pastor, nos incumbira de trazer a palavra. E é algo que eu amo fazer. Sou apaixonado pela Bíblia e apaixonado por poder ministrar a palavra. Quero louvar a Deus pela vida do nosso patriarca, pastor Fonseca. Essa vida me inspira. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Fonseca, irmão? A vida do Senhor me inspira de verdade. E eu falei para ele, tem que pedir perdão, bater continência, que quando eu sei que ele está no culto, eu imito. Eu me visto igual. Eu coloco terno, gravata, né? E eu não sabia que ele ia estar aqui. O Senhor me perdoou, né, pastor Fonseca? Deus abençoe. Pastor Lázaro, amigo, pastora Regina, pastor Anderson, pastor Ricardo, os pastores, pastor Álvaro, minha gratidão, minha gratidão, minha gratidão. Samuel, Deus seja louvado. E a minha princesa já esteve comigo aqui no altar. É o presente do coração de Deus para o meu coração. Eu sou sempre grato a Deus pela vida dela. Vamos à Bíblia. Livro de Jó, capítulo de número 14. Poderia ler apenas um verso, mas eu quero levá-lo do verso 1 até o verso de número 10. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Como sai a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E se tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? E você diz amém. Na noite deste dia eu quero pregar uma palavra, e se eu fosse dar um tema eu daria, e o tema seria: quando a vida fica chata. Quando a vida fica chata. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com Deus, ou pensa ter. Eu não sei qual é o cristianismo que tu de fato tem vivido, experimentado, manifestado na terra. Mas se nós formos sinceros, nós vamos dizer que de vez em quando a vida fica chata. Eu acho interessante abrir a Bíblia Sagrada nesta porção escriturística do livro de Jó, que há quem diga que fora o primeiro livro a fazer parte das Sagradas Escrituras. Fora o primeiro livro a ser escrito daqueles que compõem o cânon das Escrituras Sagradas. Nós não sabemos quem escrevera Jó. Há quem diga que Jó fora escrito por alguém que é contemporâneo, por alguém que é da mesma época dos patriarcas, a saber, Abraão. Há quem diga que Jó possa ter sido escrito até mesmo pelo próprio Abraão. Lembrando que Abraão vive muitos anos antes de Moisés, que é quem Deus vai incumbir de escrever o Pentateuco, Penta 5, Teuca leis, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então esse livro é muito antigo.
E quando eu abro a Bíblia Sagrada nessa porção escriturística, no capítulo 1 começa dizendo assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era ele homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem muito rico e era maior do que todos os do Oriente. É verdade que se nós pegarmos o patrimônio de Jó, narrado, escrito e expresso na Bíblia Sagrada, e nós simplesmente contextualizarmos para hoje, Jó não era nem perto de multimilionário. O patrimônio de Jó era composto de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Não era tanto patrimônio assim. Mas nós temos que entender o que representa o patrimônio de Jó na época. Jó é dono de 7.000 ovelhas. Ovelha nós tiramos a lã para fazer roupa. Então Jó não é dono só de ovelha, Jó é dono da tecelagem Jó. Há muitos anos atrás existia a tecelagem Vânia. Se você lembrar disso, você identifica que tem mais de 40, né? Tecelagem Vânia. E aí tinha a tecelagem Jó. Jó tem 3.000 camelos. O que era o camelo na época? Eram os carros de luxo. Porque os pobres andavam de jumento. Os mais pobres ainda andavam a pé. Mas os ricos viajavam de camelo. Era o carro de luxo. E Jó tem uma transportadora de carro de luxo, com mais de 3.000 carros de luxo. Já eleva um pouco o patrimônio. Não obstante, Jó tem 500 juntas de boi. Lembrando que bois naquela época eram para fazer o trabalho braçal, o trabalho de carga, o trabalho de transporte e também para arar a terra. Era como se fosse um caminhão ou um trator. Quando diz de 500 juntas, junta é quando coloca sobre um boi aqui e a canga. E o jugo faz uma junta, são 2 bois, ele tinha 1.000. Então ele tinha 1.000 caminhões, ele tinha 1.000 tratores, eleva o patrimônio. Ele tinha também 500 jumentos. Jumentos na empresa Jó de transporte, são os carros básicos, populares. 60.000 cada carro, ele tinha 500. Eleva o patrimônio. Não obstante a simplesmente contextualizar o patrimônio de Jó, nós temos que entender que a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. O Oriente fala dos sheiks de Dubai. É dinheiro. Então, se Jó era o mais rico, ele tinha muito patrimônio. Nós olhando para o capítulo 1, nós vamos ver que é o escritor do livro, é o contador da história, é o narrador que está falando quem é Jó. É quem escreve o livro que vai dizer: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E começa a traçar as qualidades, as virtudes e o patrimônio de Jó. Isso é terra falando da terra. Isso é gente falando de gente. Isso é homem falando de homem. E quando terra fala da terra, quando gente fala de gente, quando homem fala de homem, isso é reputação. Diga após mim: reputação. O que as pessoas falam a nosso respeito é reputação. Aí são 2 extremos. Nós, enquanto servos do Senhor, temos que nos esforçar para termos uma boa reputação, mas nem sempre teremos. Eu lembro-me que eu trabalhava com o público e, como o pastor Lázaro disse, que a pastora Regina diz e que todo mundo diz, que eu vivo no 330, eu não vivo não, talvez eu viva no 220. 330 eu subo, de vez em quando eu caio para meia fase de 110. Eu sou gente, eu sou ser humano, né? Mas naturalmente é 220. Eu sou assim, dinâmico, alegre, extrovertido. A minha princesinha está aqui. Sempre que a gente vai em alguma lanchonete, sempre que a gente vai em algum restaurante, eu já chego conversando: e aí, querido, tudo bem? A comida foi boa? Se não foi boa também eu falo, querido, depois que eu como só. Porque se você falar antes e pedir para trocar, é um perigo. Então eu como ruim mesmo, mas falo: não estava muito boa hoje não, né? Porque fala: pede para trocar, você não sabe o que vai vir de lá para cá, né? Aí eu prefiro comer ruim mesmo.
Mas sempre que eu vou, eu faço amizade com as pessoas. Aí minha princesa fala assim: ô Ri, vai você em tal lugar comprar. Ô Ri, pede você. Por quê? Porque as pessoas gostam de você e capricham. E aí eu faço amizade com as pessoas, eu sou dado à comunicação. Eu trabalhava com o público, aí de repente eu fui falar para uma querida que ela vivia com um semblante triste, amargurado. E um dia ela chega para mim e fala assim: você é crente mesmo? Eu falei: sou. Ela falou: não parece não. Eu falei: por quê? Você é muito alegre. Aí eu fui falar para ela: não, eu tenho muitos motivos para chorar. A minha história é tão entristecida que se eu contar para o carroceiro, até o cavalo chora. Mas eu decidi viver acima das dores, acima das adversidades. Eu decidi, assim como o profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17, ainda que tudo fuja ao controle, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca. Até a vaca do profeta foi para o brejo. Ele vai dizer assim: eu não sei tu, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É possível. Eu falei para ela: você tem que aceitar Jesus, porque quando você aceitar Jesus, vem uma alegria do céu para a terra e nos impacta. Ela falou: você não sabe de nada, eu sou crente. Eu falei: tu não é não. Com essa cara azeda tu não é. Ela disse assim: não, mas é que eu sou alegre aqui por dentro. Eu falei assim: ou por dentro, vem cá, ou por dentro, você não conhece Bíblia, né? Provérbios 15:13, o coração alegre aqui por dentro, aformosei o rosto aqui por fora. Aleluia. Então não tem crente feio. Pastor, você não me viu debaixo da máscara? Graças a Jesus. Não tem crente, porque para uns a máscara é uma bênção. Aleluia. Tem pessoa que a gente vê e fala: rapaz, tira a máscara. Põe a máscara, põe. Devolve. Deus sabe, aproveita para casar no período de pandemia, viu, filho? Você que é de aparência duvidosa. Deixa pra lá. Aleluia, tá vendo? Eu tenho que tomar cuidado. É alegria, né? Quando terra vai falar da terra, quando gente fala de gente, homem fala de homem, isso é reputação. E aí aquela querida dizia que eu não tinha uma boa reputação porque eu era alegre. Aí eu perguntei para ela: mas você já viu cantando alguma moça? Você já viu falando alguma palavra torpe? O que é que me desabona e você pensa que eu não sou crente, que eu não sirvo a Deus? Você é muito alegre. Era a crítica que ela tinha a fazer. Na cabeça dela, a minha alegria trazia de mim para ela uma má reputação. Eu procurando ser um homem de Deus, procurando glorificar o Senhor, procurando não fazer cumprir em mim a fala de Paulo aos Romanos capítulo 2, verso 24, quando o apóstolo Paulo diz assim: Deus dizendo, escrito está, o meu nome, diz Deus, é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Me ajude a pregar, eu sei que está difícil. Olha para quem está de lá, do seu lado, e diz para ele: tu és o outdoor de Deus. Vai lá. Olha para o outro agora e diz para ele: estão de olho no Senhor. Deus disse: o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa dos crentes. E aí eu me esforçando e eu não tinha uma boa reputação. Então às vezes a reputação, por mais que a gente se esforce, não vai ser condizente com aquilo que a gente vive. É simplesmente reputação. Aqui eu já quero passar um bálsamo em alguém. Pastor, eu faço de tudo para aquele alguém, eu faço de tudo para aquela pessoa, e aquela pessoa não me engole, não desce. Fica tranquilo, querido. O que a terra pode validar é só reputação, mas tem um Deus no céu que valida outra coisa, e a gente já vai falar já. Capítulo 1 é reputação, diga reputação. E aí a gente tem que entender que o contrário também é verdadeiro. Eu posso ser um mau caráter, mas enganar as pessoas, enganar você, porque você não conhece o meu caráter, você conhece a minha reputação. Aí eu sou mau caráter, adúltero, ladrão, e estou pregando aqui, falando: nossa, ele é uma bênção. Isso é reputação.
Então a gente tem que entender que quando terra, capítulo 1 de Jó, quando terra fala da terra, quando gente fala de gente, quando o homem fala do homem, é reputação. Mas existe o outro lado da moeda. Capítulo 2 do livro de Jó não é o narrador, não é o escritor do livro, não é o contador de história. No capítulo 2 entra Deus. Aí Deus entra e chama o diabo. A Bíblia vai dizer: e aconteceu um dia em que os filhos de Deus se reuniam na presença do Senhor, que veio também Satanás entre eles. Ao que o Senhor perguntou a Jó: de onde vens? E ele diz: de passear na terra e rodear por ela. Aí Deus faz uma pergunta que a primeira vez que eu li, eu falei: eu não entendo, porque eu era solteiro, eu não tinha filho. Me converti, eu tinha 16 anos de idade, e li a Bíblia toda em 8 meses. E quando eu vi Deus fazendo essa pergunta para Satanás, aquilo me deixou preocupado. Que pergunta é essa? Deus disse assim: observaste tu, meu servo Jó? Não é o narrador falando, é Deus. Não há ninguém semelhante a ele. É homem reto, íntegro, teme a mim e se desvia do mal. Capítulo 1 é terra falando da terra. Capítulo 1 é gente falando de gente. Capítulo 1 é homem falando do homem. Agora no capítulo 2 é o céu falando da terra. É o divino falando do humano. É Deus falando de gente. Observaste tu? Se gente falando de gente é reputação, Deus falando da gente é caráter. Aleluia. Pastor, e por que essa pergunta te escandalizou, pastor Lázaro? A vida de Jó não está chata. A vida de Jó está abençoada até o tutano. Ele é o mais rico do Oriente, tem um casamento abençoado, um grande patrimônio, tem 10 filhos na presença do Senhor, que quando faz festa, o próprio Jó vai lá e fala: vamos sacrificar o Senhor, vamos santificar, vai que vocês fizeram alguma coisa. Prevenção. A vida dele está bacana, e a vida dele vai ficar chata quando? Quando Deus faz essa pergunta ao diabo: observaste tu, meu servo Jó? Ô gente, que Deus é esse? Que quando Jó está aqui, reto, íntegro, temente a Deus, e o diabo está ali, que Deus é esse que se não põe no meio? O diabo não pode ver Jó, porque se o diabo vê, o diabo vai querer se levantar. Então eu protejo, eu escondo Jó. E o Deus que a gente serve não esconde. O Deus que a gente serve promove. O Deus que a gente serve não esconde. O Deus que a gente serve destaca. Deus está aqui e fala assim: ô diabo, está aí? Observaste tu, meu servo Jó? Talvez o diabo dissesse assim: não tinha nem visto, mas agora estou de zóio no Senhor. Eu era solteiro, eu não tinha filho. Eu falava: cara, que Deus é esse? É o Deus que Cristo veio nos revelar como Pai. Diga Pai. Amém. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 15 hoje. Eu queria que eles tivessem vindo. O meu de 11 está tocando teclado. Aí eu falei para ele: vai lá tocar na sede. Para quê? Para todo mundo ver. Porque quando o filho é precioso, pega isso aqui. Quando o filho tem habilidades, quando o filho alegra o coração do pai. Gente, eu vejo o pastor Lázaro toda hora, com todo mundo que ele vai falar, ele fala assim: meu filho Júnior é o quê? Jornalista. Não é, pastor? Porque quando o filho agrada o coração do pai, quando o filho alegra o coração do pai, o pai não esconde, o pai promove. Você está entendendo? Pastor, por que está tão doído? Por que está tão difícil? Por que o diabo tem se levantado tanto? É que Deus olhou para você e disse assim: é um filho que me agrada, é um filho que ganhou meu coração. Eu vou colocar, o diabo pode até se levantar, mas eu vou proteger, e o último estado vai ser maior do que o primeiro. Você pode adorar a ele, se é para aplaudir, aplaude ao Senhor. Pegou isso aqui? Capítulo 1 fala de reputação, capítulo 2 fala de caráter, é Deus falando a respeito. Mas o contrário é verdadeiro. Jesus tinha um bom ou um mau caráter? Jesus era santo. Jesus tinha uma boa ou uma má reputação? Má. Jesus foi apelidado de amigo de publicano e pecador, comelão e beberrão. Jesus expulsa demônio. E aí os inimigos da cruz dizem assim: esse aí não expulsa demônio senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Qual era a reputação de Cristo? Endemoninhado. Qual era a reputação de Cristo? Era comelão, beberrão, amigo de publicano, pecador e meretrizes.
Jesus tinha um bom caráter? Sim. Jesus tinha uma boa reputação? Não. Agora eu disse que reputação é terra falando da terra, é gente falando de gente, é homem falando de homem. Agora caráter é o céu falando da terra. Jesus se perturba porque estão lhe imputando uma má reputação. Jesus vai tirar a satisfação. Jesus dá piti. Jesus encarna o espírito de Vera Verão. Epa! No meu nome ninguém toca. Lindo, linda. Desperdiçando energia com Zé Povinho. Zé Povinho existe na terra para Zé Povinhar. E esse Zé Povinho hoje fala mal de ti, mas amanhã, quando o milagre chegar, eles que vão propagar a sua vitória. Aleluia. É o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que estavam em Sião, estávamos como os que sonham. Então nosso coração se encheu de alegria e a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de um novo cântico. Então, pega isso aqui. Então se dizia entre o Zé Povinho. Está no Salmo. Então se dizia entre as nações. É o Zé Povinho, Zé Povinhano. Bora Zé Povinhar, Zé Povinho. Vai Zé Povinhar o quê? Grandes coisas fez o Senhor por esse, hein? E por Zé Povinho, Deus não está operando não, mas por aquele ali Deus está. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por esse. Você pega essa palavra aqui em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Meu Deus, aqueles que estão te apontando e dizendo: para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de dar dinheiro para pastor, para de ficar perdendo tempo. Esses mesmos que estão hoje Zé Povinhando, amanhã, quando a vitória chegar, vão ter que se prostrar e dizer: eu vejo que Deus fez, eu vejo que Deus operou, eu vejo que Deus abriu a porta. Tem alguém que pega essa palavra? Diga amém. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Aí depois você já pode treinar. Puxa a barriga, porque se eu soltar, ó, puxa a barriga, estufa o peito. Aí você não anda, você desfila. E aí você fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Mas começa lá. Aí o Zé Povinho está Zé Povinhando a respeito de Cristo. Ele vai tirar satisfação? Ele vai perder a bênção? Ele vai gastar energia para ir lá criticar? Não, por quê? Porque pelo menos 2 vezes nas escrituras sagradas o céu se abriu. E aí não foi reputação, foi caráter. O céu se abriu e disse a respeito do Cristo: não se importe com o que o Zé Povinho está dizendo. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Aleluia. Sabe quem é a pessoa que fica muito preocupada com a reputação? É aquela que tem dúvida quanto ao seu caráter. Ela não ouve a voz do céu. O céu nunca disse nada a respeito dela. Por isso que ela fica preocupadíssima com a voz da terra. Irmão, eu estou pastoreando há 13 anos. Eu comecei a pregar com 8 meses. Eu começo a pregar e as pessoas dizem: Zé Povinho, que não sei nem por onde está, deve ter morrido de Covid, aleluia. É que o Covid também foi para isso, levar uns para perto, não sei de quem, né? É que cada um vai para perto de quem merece, né? Aí, rapaz, você não serve para pregar. Estou pregando, irmão. Aí depois eu começo a pastorear. Sirvo ao Senhor há 26 anos. Fazem 25 anos que eu prego. Não, você não serve para pregar. Deus abençoe o ministério do irmão. Aí começa a pastorear, são 12, vai para 13 anos. Você não serve para ser pastor. Você, ao invés de ser de uma só, sou pastor de 2 igrejas. Aleluia. Aí o Senhor pega e me levanta no ministério para casais e família. Não. Você não tem dom para essas coisas, irmão. A gente faz um jantar de casais na nossa igreja. Oh, glória. Foram 8 anos antes da pandemia, ininterrupto, todos os meses, colocando de 50 a 80 casais por evento e o nome do Senhor sendo glorificado. Agora eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando de você. Que se você ficar dando ouvido para o Zé Povinho, você não vai crescer. Você não vai caminhar. Já disse alguém que se pararmos para atacar pedra em todo o campo que late, desperdiçaremos energia e limitaremos o nosso avanço. Então, em nome de Jesus, é hoje. Receba a voz do céu dizendo: tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Você está no meu propósito, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Deixa falar quem quiser, irmão. Eu não me preocupo com a voz da terra. Eu tenho ouvido a voz do céu. Tem alguém que ouve? Diga amém. Jó tem boa reputação. Jó tem um bom caráter, fantástico.
E a vida dele de vento em popa. Mas aí vem Deus e promove Jó. Destaca Jó. Descortina Jó diante do inimigo. E o inimigo fala também: debalde serve Jó a ti? Ou seja, é em vão? Ou tu não o cercastes de bem? Ou a vida dele não está maravilhosamente fluindo, acontecendo, prosperando? O diabo só faltou dizer: assim até eu. Aí Deus fala: tudo bem, toca. Tira tudo o que ele tem. Aí a vida de Jó começa a ficar chata. Tira-lhe os bens. Tira-lhe os filhos. Os filhos estão reunidos na casa do primogênito. Dá um vento nos 4 cantos da casa e a casa cai e mata os 10 filhos de Jó. Jó, o homem mais rico do Oriente, agora é o mais pobre. Jó é um pai de 10 filhos alegre, agora é um pai enlutado de 10 filhos. Eu fui procurar no dicionário. Você sabia que não existe quando um filho perde um pai, o filho se torna o quê? Órfão. Quando um pai perde o filho, se torna o quê? Não existe. É contrário à lei da natureza. A lei da natureza é que os filhos sepultam os pais, não que os pais sepultem os filhos. E aí Jó agora está lá, diante do velório. 10 caixões. E Jó pecou? Jó desobedeceu a Deus? Jó deixou de honrá-lo? Jó deixou de sacrificar? Jó deixou de servir ao Senhor? Não, e ele está lá sepultando 10 filhos. Se não bastasse isso, tem uma nova reunião no céu. Nós sabemos, Jó não. E eu tenho 7 minutos para pregar aqui, eu vou começar a pregar daqui a pouco, não comecei ainda. Mas que eu estou dando a introdução para chegar, que eu vou pregar quando a vida fica chata. Ou eu ia, né? Aleluia. Eu tenho que aprender a pregar um dia, irmão, aleluia. Ok? Um dia eu aprendo. Eu acho que é por isso que falam que eu não sou pregador, né? Ó, Jó está sepultando seus filhos, pobre. Tem uma nova reunião, o diabo se apresenta de novo e Deus fala: e aí? Observaste tu, meu servo Jó? Já não estava bom? Ele continua reto, temendo a mim, ainda que tu me incitastes para se levantar contra ele sem causa. Aí o diabo fala assim: pele por pele, vida por vida, e tudo que o homem tem dará pela sua alma. Toca-lhe nele e tira-lhe a saúde, para ver se não blasfema de ti na tua face. Aí Deus fala: vai lá, pode tocar, só não tira-lhe a vida. A Bíblia diz: naquele mesmo momento, as chagas tomam o corpo de Jó, feridas purulentas. A Bíblia vai dizer, não é história, a Bíblia vai dizer que aquela infecção dá até dentro da boca, o mau hálito de Jó. E você está pensando que é quem você conhece que tem mau hálito. O mau hálito de Jó é sentido pelos companheiros do outro lado da rua. E nem estava no tempo da pandemia para usar máscara, que também nos livra. Máscara é uma benção. É ruim de respirar, mas ajuda para vários aspectos. Jó está doente, sem dinheiro, sem filho, sobrou a mulher. Oh, aleluia. Só que Jó não tem mais dinheiro, né? Jó está dodói. Aí a mulher dele chega assim: ô Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Como fala uma louca mulher? Tu falar agora contra Deus. Receberemos o bem do Senhor e não mal. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou contra Deus, que coisa linda, né? Perde tudo e não peca. Mas eu quero vos apresentar o Jó do capítulo 3, você conhece? Jó do capítulo 1 e do capítulo 2, no meio das dores, Jó está entorpecido pela dor. Sabe assim? Sem reação. É inacreditável o que aconteceu. Pode ir lá. Deus é bom. Agora no capítulo 3 a ficha cai. Talvez você não conheça Jó. Deixa eu te apresentar rapidinho. Olha isso aqui. Depois disto, capítulo 3 de Jó. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Eu gosto mais desse Jó aqui do que o do capítulo 1 e o 2. Te explico daqui a pouco. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci.
E a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão torne aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Vou parar só por aqui, depois você pode ler o capítulo todo, vale a pena. É Jó dizendo assim, pondo para fora a sua dor. E aí a dor de Jó é tão legítima que há alguns historiadores que vão dizer que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro. É por isso que não tem. Porque ele falou aqui, ó. E Deus falou, vou ouvir. Deus é tão tremendo, eu estou falando sobre esperança, tá, querido? Estou falando sobre esperança. Quando a vida torna chata, é o último dia da esperança, é a última terça da esperança. Calma aí. Primeiro é o diagnóstico, depois vem o remédio, diga amém. Na Bíblia Sagrada nós temos um livro chamado de Lamentações. Eu preguei esses dias lá, Lamentações 3:21. Jeremias dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É lindo, não é? Verso 21. Pega os 20 versos anteriores. Jeremias está de mal de Deus. Está falando que a vida é ingrata, a vida de Jeremias ficou chata. Eu falo, prego, faço e as coisas não acontecem. Eu já não aguento mais. É só a gente entender o nome do livro. O que é lamentação? Reclamação. Reclamação de Jeremias é o livro. Murmuração de Jeremias. É o Deus que diz assim, foi o que o pastor Lázaro falou, irmão. Tem dia que eu estou só a capinha do Batman. Irmão, tem dia que essa alegria toda que eu tenho, eu não sei, eu procuro, eu não acho. Sumiu. E não tem São Longuinho que me ajude a achar. O negócio some, irmão. Mas alegre ou triste, triste ou alegre, eu continuo no altar para a glória do Deus que fez os céus e a terra. É Deus dizendo assim, nem todo dia vai ser o dia da alegria, nem todo dia vai ser o dia do contentamento. Vai ter dia que a vida vai ficar chata, vai ter dia que a dor vai ser maior do que você acha que você vai poder suportar. Você pode falar o que for, só não saia da presença do mestre. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga amém. Tá. Capítulo 3, Jó vai colocar para fora as dores da sua alma. E o capítulo 14 também, eu leio e encerro. Foi o texto que a gente leu. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. É Jó dizendo, a vida é curta e breve, e cheio de demandas problemáticas. Eu repito, a vida é curta, breve e cheio de demandas problemáticas. Fora Jesus quem dissera em João 16:33, no mundo tereis, agora é só vitória, agora é só vitória. É isso? No mundo tereis, mas tende, eu venci, aleluia. É já dizendo, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, e a sua vida é cheia de inquietação, de problema, demanda. Ele vai continuar dizendo, e ele vai chegar aqui no verso de número 7, pega isso aqui. E ele vai dizer, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda assim renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Diga amém. Mas ele não está feliz com isso não, porque ele está dizendo, há esperança para a árvore. Aí ele vai dizer no verso 10, quanto ao homem, tem esperança não. Está vendo o que a dor faz conosco? Agora Jó está sendo profeta e não sabe. Jó não sabia, mas a posteriori, o salmista no Salmo 1 diria, bem-aventurado, feliz, bendito, aquele que tem sucesso, aquele que logra êxito, é o homem, ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eis que será como? Eis que será como? Jó não está sabendo, mas Jó está profetizando, há esperança.
esperança para a árvore. E como é que o céu vê os homens na terra? O céu vê os homens na terra como árvore. Se há esperança para a árvore, há esperança para mim, há esperança para você. Tem alguém que pega essa palavra aqui hoje? Há esperança. É Jeremias 17:7. Bendito é o varão que teme ao Senhor, eis que será como árvore. É Jesus em João capítulo 15 dizendo: eu sou a videira verdadeira. O que é videira? Árvore. Meu pai é o lavrador e vós sois os ramos. Ramo de árvore é o que? Árvore. Aleluia. Jó não estava entendendo, mas estava sendo profeta, aleluia, para dizer: não importa se quebrou, não importa se faliu, não importa se morreu, há esperança para mim e para você na noite deste dia aqui. Oh glória! Há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua empresa, há esperança para os seus filhos, há esperança para os seus negócios, há esperança para o seu ministério. Eu quero profetizar na vida de alguém: esse ano não termina sem uma grande vitória da parte do Senhor. A esperança, quem pega? A esperança, quem pega? A esperança, quem pega? Você pode adorar, adore a Ele aqui hoje. A esperança. Se é para aplaudir, aplaude com gosto. Se põe de pé para parecer que está acabando. Eu trabalho com desenvolvimento humano. E o postulado do desenvolvimento humano é: o seu passado, pega isso aqui, o seu passado define o seu presente. Somos o que somos hoje pelas experiências passadas que tivemos. O nosso passado define o nosso presente. Seremos amanhã aquilo que estamos fazendo hoje. Ou seja, o nosso presente define o nosso futuro. Pastor, como é? O meu passado define o meu presente e o meu presente define o meu futuro? Isso é coisa lógica. Meu passado foi glorioso, pastor. E o seu presente está inglório. Pastor, antes da pandemia era eu. Antes da pandemia era a minha empresa. Antes da pandemia eram os meus sonhos. O meu passado estava uma bênção. O meu presente hoje era para estar como, pastor? Bem melhor do que o seu passado. Pastor, mas veio a pandemia. O meu passado estava uma bênção. Veio a pandemia, tornou o meu presente inglório. Pastor, como é que o desenvolvimento humano diz que vai ser o meu futuro? Tão ruim quanto o seu presente. Isso é desenvolvimento humano. Agora, o nosso Deus não respeita desenvolvimento humano. Jeremias capítulo 31, 17, eu termino. É Deus dizendo assim, pega essa palavra. É Deus dizendo assim: há esperança para o teu futuro. Você pega essa palavra aqui? Agora pega isso aqui, por favor. Pega isso aqui, por favor. O meu passado, desenvolvimento humano. O meu passado determina o meu presente. O meu presente determina o meu futuro. Se o meu presente não é bom, o meu futuro também não será. Se o meu passado não foi bom, é por isso que o meu presente não está. Agora, Deus não trabalha assim. Pega isso aqui. É Deus dizendo, pega isso aqui, pelo amor de Deus. É Deus dizendo comigo. É Deus dizendo para as minhas árvores. É Deus dizendo para o meu povo: o futuro determina o presente. Eu explico. O passado, desenvolvimento humano, o passado desemboca no meu presente. O meu presente desemboca no meu futuro. Aí Deus fala assim: eu não consulto o teu passado. Eu não consulto o teu presente. Eu já escrevi para você um futuro. Isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Há esperança para o teu futuro. Ou seja, o meu futuro está garantido. O meu futuro é de paz e não de mal. O meu futuro é para Deus estabelecer os desejos do meu coração.
passado, presente, futuro. Ué, mas aí eu tenho incerteza quanto ao futuro. O passado estava bom, mas o presente não está. Se o passado estava bom, me trouxe nesse presente de dor, esse presente de dor vai me levar para um futuro de dor. Aí vem Deus e diz assim: pega isso aqui, é para você. Pelo amor de Deus, é Deus dizendo assim: há esperança para o seu amanhã. É mais ou menos assim. O prêmio já está garantido. Você pega essa palavra? O prêmio já está garantido. Você não tem dúvida do prêmio futuro. Como é que você fica? Como é que você se comporta no presente? O prêmio está garantido no futuro. Como é que você se comporta no presente? Alegre. Deu para entender? Então, por favor, vamos treinar todo mundo. Barriga para dentro, peito para fora. Você vai sair daqui hoje, você não anda, você sai daqui desfilando. Não importa o nome, eu só sei o nome de um que eu lembrei agora também. Não importa o nome das irmãs, os homens não, vigia. Não importa o nome das irmãs, sobrenome a partir de hoje é Bint. Por que, pastor? Pastor, pega isso aqui, que isso aqui é profético. Estão falando aí do Ômicron, estão falando aí da nova cepa, estão falando aí da nova face do coronavírus varrendo a Europa. Pega isso aqui, irmão. Não temas, diz o Senhor, há esperança para o seu futuro. Então você vai sair daqui lindo, linda. Primeiras linda. Seu nome? Maria Bint. E os irmãos? Só conheço um, só sei o nome de um. Não importa. E é velho ainda da minha época. Qualquer coisa me ajuda, tem que atualizar isso aí. Não importa o nome dos irmãos, o sobrenome é Simas. Que era um tal de Beto Simas, varão. Fala um modelo aí então, Fashion Week. Não, ok, pronto, aí o pastor Lázaro ajudou. As irmãs, sobrenome é o quê? É o quê? Não, irmão, sobrenome é... Entendeu nada do que eu preguei? Não estou falando hoje que você olha para tu, é tudo menos 20. Estou falando futuro, pela fé, põe graça. O sobrenome das irmãs hoje é... E o pastor Lázaro disse que o sobrenome dos irmãos é Pitt. Brad Pitt é Pitt. Eu sou Rick Pitt. Ficou ruim demais o Rick Pitt, varão. Mas vai ser mesmo. O sobrenome das irmãs é... O sobrenome dos irmãos é... Quero ver. Por quê, pastor? Eu não estou falando hoje, você está entendendo? Hoje pode ser que não muda nada, aleluia, mas eu só tenho que continuar caminhando, porque o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a esperança para o meu futuro. Você crê nessa palavra? Diga amém. Eu quero orar por você, me perdoe também bastante tempo, né, gente? Me perdoe. Eu quero orar por você. Eu quero sinceridade, e aí não tem nada a ver comigo, tá? Tem nada a ver comigo. Você lembra de João capítulo 9? Tem um cego de nascença. Jesus chega, os discípulos questionam quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim, nem ele os pais, mas nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Jesus vai, cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego e o cego enxerga. Sim ou não? Fez o lodo, passou nos olhos e falou: se vira nos 30 e vai te lavar no tanque de Siloé. Ô gente, o cara só era cego, Jesus chegou, piorou. Agora o cara é cego, lambrecado de cuspe, não tinha pasta de dente na época. Lambrecado de cuspe, cego, agora tem que se lavar. A Bíblia diz: foi, se lavou e voltou enxergando. Deus deu uma orientação. Tem orientação de Deus aqui. Se você chegou aqui desesperançoso com o amanhã, desesperançoso com o seu futuro, cara, eu não acredito. Agora é Ômicron. Agora é não sei o que. Meu Deus do céu. Se você chegou, o seu lugar é no altar. Só se você chegou aqui desesperançado, sai do seu lugar e venha para o altar e vem receber renovo de Deus aqui.
esse ano vai ser o pior da minha vida. Não, não vai não. Vai receber esperança de Deus aí. Em nome de Jesus. Se chegou desesperançado, vem. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Pode ir, meu pastor. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Deus, há esperança para o teu futuro. Vem receber, vem pegar. Vem receber, vem pegar. Vem receber, vem pegar. Seu lugar é o altar. A esperança, a esperança, a esperança. Oh, glória! Quem disse pra você que não veio? Quem disse pra você que já perdeu? Pode vir. Quem disse pra você que já morreu? Vem, 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 vem. Seu lugar é o altar. Vem receber esperança. A esperança para você. A esperança para o teu futuro. A esperança. Recebe esperança, 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 recebe cura, recebe vida, recebe porta aberta, recebe para levar, recebe a mudança, a esperança, a esperança, a esperança, a esperança. Esperança, em nome de Jesus, recebe esperança. Seja tocada pelo Senhor agora, seja renovada agora. Recebe a virada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a esperança. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Quem disse pra você que já perdeu? Quem disse pra você que já morreu? Recebe esperança.